Eu quero declarar que nesse ambiente de adoração, aquilo que parecia ser impossível, eu não sei se você está caminhando por um cenário de impossibilidades hoje. Eu não sei o que você tem vivido esses dias, mas quando nós olhamos para Paulo e Silas dentro de uma prisão, um lugar de impossibilidades, um lugar onde muitos colocaram como ponto final, acreditaram que era o ponto final, que eles não jamais poderiam fazer aquilo que eles começaram a fazer, que é levar a palavra de Deus, mas foi exatamente nesse ambiente de adoração. A Bíblia conta que eles estavam adorando a Deus. Era um ambiente de adoração como esse ambiente aqui. Todo esse ambiente há uma adoração, há uma entrega, há um culto que você está prestando ao Senhor. E naquele ambiente, onde havia escassez, impossibilidades, a Bíblia conta que houve um grande terremoto, onde todas as cadeias foram quebradas, não só cadeias físicas, mas cadeias espirituais, cadeias emocionais, a ponto de daquele que estava com a chave daquela prisão na mão, o carcereiro, ser tomado, inundado por aquela atmosfera de adoração, pela presença da palavra de Deus, e ele reconhecer Jesus na sua vida e ser batizado. E a Bíblia diz que ele, toda a sua casa foi batizada. O que Deus está começando a fazer aqui nessa manhã na sua vida vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar todas as áreas aprisionadas da tua vida. Você entenda o ambiente que você está sendo, que você está gerando essa manhã. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não há nada. Não há prisão espiritual, não há prisão emocional. Quando a palavra de Deus te alcança, quando a adoração, quando você, no meio de campos devastados, no meio de impossibilidades, no meio de um cenário desfavorável, você só tem a adorar, você consegue tocar no impossível. Você consegue tocar naquilo que parecia ser impossível. Eu quero ler com você algo que Deus acabou de colocar no meu coração, que está em Jeremias 32, versículo 17, diz que: soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Olhe para trás e veja aquilo que Deus já fez na sua vida. Não há nada impossível para Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Aquilo que parecia ser impossível. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor. Nesse ambiente de glória, nesse ambiente de adoração. Nós provocamos esse ambiente porque nós queremos a Tua presença. Nós queremos ser alcançados pela manifestação da Tua presença. Nós não queremos apenas a Tua presença, mas nós queremos viver a manifestação poderosa da Tua presença, Senhor. Eu fico imaginando numa terra em trevas, sem forma e sem vazia, a explosão, o impacto, quando a Tua palavra alcançou e haja luz e houve luz. É isso que nós queremos viver. É o impacto da palavra de Deus, encontrando as áreas mais escuras da nossa vida. É a explosão do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Nós não queremos olhar para as impossibilidades, mas queremos olhar para o Deus do impossível. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por esse ambiente de adoração. Muito obrigada por tudo que nós vamos receber. Que essa palavra seja como uma semente e encontre o nosso coração como uma terra fértil. Porque nós não queremos perder nenhum fruto que vai ser gerado através dessa semente. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu quero começar contando a história de um homem que foi reconhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem que pregou o seu sermão para milhares de pessoas. O homem que alcançou a Europa de uma forma impactante. O poder de Deus sobre a vida de Spurgeon era algo tão impressionante que cenários completamente desafiadores,
completamente impossíveis foram alcançados de uma forma tão poderosa, que gerações são alcançadas. Gerações alcançadas mais de 100 anos depois da sua morte, nós ainda conseguimos ver, conseguimos alcançar o posicionamento de um homem que decidiu servir ao Senhor, mesmo nos cenários mais impossíveis. Spurgeon, ele era um grande pregador. Um homem onde as pessoas queriam não apenas ouvir aquilo que ele tinha a dizer, mas queriam ver queimá-lo através do poder que saía da vida dele, do poder de Deus que saía através da vida dele. Um homem que queimava, um homem apaixonado por Jesus, um homem que não via desafio, nada impossível para que ele pudesse levar a palavra. E por isso a Europa foi incendiada por o posicionamento de um homem. Mas eu quero dizer que esse homem enfrentava uma doença muito difícil. Gota. Ele enfrentava a doença nos seus rins. Um cenário que poderia fazê-lo parar de pregar a palavra de Deus. Além do mais, a sua esposa, que era sua companheira de ministério. Uma mulher que através dela, sua pregação pôde ser alcançada a vários lugares, porque ela decidiu escrever as suas pregações e levar para os pastores de todas aquelas regiões ali da Europa. Uma mulher, Susana, que depois de uma operação mal sucedida, de uma cirurgia mal sucedida, ela ficou acamada. Mas ela não deixou de fazer a obra de Deus. Eu quero dizer que Spurgeon, um pregador, um homem totalmente tomado, inundado pela presença de Deus, um homem que toca, que a Europa, através daquilo que ele começou a incendiar na Europa, alcançou a vida de gerações. Mas um homem que no meio das impossibilidades não deixou de ver o sobrenatural de Deus. Um homem que decidiu caminhar mesmo diante das impossibilidades, mas poder experimentar o poder de Deus, que se manifesta principalmente no meio das impossibilidades da nossa vida. Quando ele chega na Europa, em Londres, necessariamente em Londres, ele pega uma cólera. E a cólera inundou essa região, a ponto das mães jogarem seus filhos, os seus bebês nos rios, porque não tinha como cuidar. Aquela região, as pessoas não sabiam mais o que fazer com os corpos, que eram amontoados nas portas da igreja, e o governo não sabia nem o que fazer com os vivos. A cidade estava a região estava totalmente caminhando por um cenário decadente. Mas os relatos apontam que, no meio desse cenário de impossibilidades, Spurgeon não recuou. E ele continuou levando a palavra àquelas pessoas enfermas, aquelas pessoas que estavam caminhando pelo vale da sombra da morte. Os relatos contam que aquela região foi alcançada de uma forma tão sobrenatural pela vida, pelos sermões desse homem, que o ambiente foi transformado. Ambientes podem ser transformados, não porque eles são favoráveis, mas porque você carrega a promessa de Deus. Spurgeon sabia que não poderia se mover por aquilo que os seus olhos estavam vendo, mas ele precisava se mover pela voz que o impulsionava a sua vida. Nós vamos encontrar momentos muito desafiadores na nossa vida, mas eu quero dizer que não se trata do lugar que nós estamos, que vai fazer gerar as promessas que Deus tem para nós, mas se trata do nosso posicionamento, que mesmo diante de uma terra seca, vai fazer o céu se abrir e as bênçãos alcançar a sua vida. Nós precisamos entender que há uma voz que precisa nos direcionar. E o tempo todo nós somos atraídos por aquilo que nós estamos vendo. Mas se você olha para o lado natural, uma criança. Quando você pega uma criança, eu me lembro que eu fazia muito isso com as crianças, colocava na borda da piscina e falava, vem, pula. Agora a piscina era funda. O cenário era totalmente impossível para eles nadarem. Eles não tinham condições de nadar, eles eram muito pequenos. Mas tinha uma voz que assegurava que a confiança não estava no lugar, mas estava na voz que estava chamando para mergulhar. E é isso que você precisa entender essa manhã. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós vemos relatos de Deus se manifestando na vida de homens impossíveis, mas quando nós estamos diante de um desafio, nós paramos. E nós acreditamos que dessa vez Deus não vai fazer.
Quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele, diante de uma tempestade, de um mar revolto, vocês conhecem a passagem? Pedro estava dentro do barco, mas de repente ele ouve uma voz. E eu quero que vocês visualizem comigo um mar revolto, tudo escuro, um mar agitado, uma tempestade. Qual o lugar mais seguro para estar? Dentro ou fora do barco? Dentro do barco. Correto? Mas Pedro ouviu uma voz. E ele decidiu caminhar sobre essa voz. A segurança de Pedro não estava no barco. E nem tampouco na água. Mas estava na voz que assegurava. Pode vir. Porque quando você caminha sobre essa voz, você consegue viver promessas no meio das impossibilidades. Numa outra passagem bíblica, você vê Pedro diante de uma tempestade, num mar revolto. Só que dessa vez Jesus estava dentro do barco. Qual é o lugar mais seguro para estar? O lugar mais seguro para estar não é aquele que a terra diz que é seguro, mas a voz que o céu aponta para você. Então não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a voz que você decide seguir. Quando o povo estava no meio do deserto, Deus colocava uma nuvem, e a nuvem era a direção de Deus. A nuvem apontava o destino, a nuvem apontava a proteção, a nuvem era, na verdade, aquele que apontava a rota que eles deveriam seguir. E eles foram guardados e protegidos por essa nuvem. Eles desciam o acampamento, eles faziam o acampamento, mas quando a nuvem se movia, eles não se distraíam, eles seguiam a nuvem. A grande questão é que hoje, o mundo ele tenta fazer de tudo para que nós possamos nos distrair e perder aonde está a nuvem. Não perca o lugar aonde a nuvem está. É o lugar que você vai gerar mais frutos na sua vida. O lugar que a nuvem está, ela sinaliza, ela aponta o teu destino. O lugar que a nuvem está, é esse lugar que você não pode perder. Não importa aquilo que você está vivendo, se a nuvem fala, permaneça nesse lugar, por mais que você olhe para a terra e você fala, mas está seca, não vai gerar nada. Mas se a nuvem está, ela te guarda. Porque não tem a ver com a terra, tem a ver com o lugar que você decide estar em Deus. Porque a bênção não está na terra, a bênção está em você. Desde que você se posicione no lugar que Deus tem para você. Eu me lembro que eu dei um exemplo na minha última pregação da semente. Se eu pego uma semente e eu jogo ela em qualquer lugar, ela não vai gerar. Ela não vai multiplicar, ela não vai dar novos frutos. Mas se eu coloco ela exatamente no lugar que ela deve estar, na terra, ela vai gerar frutos. O lugar que você precisa estar para gerar a promessa que Deus tem para você. Porque por mais que você não entenda o propósito que Deus tem para a tua vida, eu quero dizer que Deus tem um propósito. Você não é um acaso. Você não é um relacionamento errado dos seus pais. Você não é uma distração da tua mãe. Não, não. Você é o certo de Deus. Você é a promessa de Deus. Por isso que a Bíblia fala que você, quando estava no ventre, ainda não era formado, ainda era uma substância informe. O Senhor já havia te escolhido, ou seja, Ele já tinha um destino para você. Ele já sabia o seu nome. Ele já tinha uma identidade para você. É por isso que nós estamos numa geração onde as pessoas estão legalizando o aborto, porque eles querem matar a promessa de Deus para essa geração. Por isso que desde sempre a ordem fala, matem os meninos, porque eles não queriam matar os meninos, eles queriam matar os profetas que Deus levantava naquela geração. Ele queria matar Jesus, ele queria matar Moisés, o libertador. Eles querem matar os libertadores dessa geração. Você nasceu com um propósito. Se você não sabe ainda o propósito, busque aonde está a nuvem. Ela sinaliza quem você é e aonde você vai chegar. Busque a nuvem, não perca, não se distraia. Tudo que o inferno quer é o seguinte, é você se distrair, para que quando você olhar, a nuvem já foi. E aonde você está, se não tiver nuvem, não vai haver manifestação do sobrenatural na sua vida. Não vai. Não adianta, às vezes você está na igreja há anos, você fala, mas a minha vida parece que nada acontece. E às vezes é o processo de Deus, mas você está tantos anos, décadas, mais de 10 anos na igreja e nada acontece.
Em algum momento você perdeu a nuvem, está sendo guiado por outra coisa, que não é mais a voz de Deus. Quando nós olhamos para Josué, um líder, um homem levantado não apenas para muito mais do que substituir Moisés. A função de Josué não era mais conduzir o povo pelo deserto. Agora era para ser um desbravador, um conquistador. Um conquistador dos lugares na qual Deus havia determinado que seriam deles. Ele era um conquistador. E quando ele pega esse bastão, a primeira coisa que ele faz para o povo é o seguinte: vamos guardar a lei, a palavra do Senhor. A primeira coisa, ele leva o povo a meditar na palavra do Senhor. Ele leva o povo a conduzir a arca da presença, que significa a presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles falam: olha, quando vocês verem os levitas, a arca, vocês sigam a arca, ou seja, siga a presença. O comando é o céu que vai dar, a estratégia é o céu que vai dar. Josué era um homem valente, um homem de estratégia, um homem de guerra, um conquistador, um homem que não temia, mas ele sabia que havia um governo além do governo dele, que era o Senhor. Quer saber para onde Deus quer te levar? Siga a arca, siga a presença de Deus. Não perca a nuvem, a presença de Deus. Às vezes nós caminhamos por alguns cenários que nós estamos vivendo e eu vou falar sobre um homem, Isaac, em Gênesis 26. Um homem que, com certeza, ele tinha planos. Ele tinha alguns planos para a vida dele. E um desses planos era ir para o Egito, porque a terra estava seca, infértil, improdutiva. A terra não gerava, não era uma questão social. A terra não produzia frutos. A terra não gerava. Era muito mais do que uma questão social. Toda aquela região estava vivendo uma terra seca, uma sequidão, uma fome, uma seca. Então todos eles estavam caminhando. O povo estava caminhando em direção ao Egito, porque o Egito era o cenário mais favorável, era o cenário onde tinha água, onde tinha riquezas, onde tinha tudo que eles precisavam naquele momento para saciar a sua necessidade momentânea. Só que eu preciso dizer para você que Deus, ele nunca trabalha para suprir uma necessidade momentânea sua. Ele sempre trabalha visando nas gerações, naquilo que ele vai alcançar através da sua vida. Ele nunca vai abençoar a tua vida pensando em suprir uma necessidade que você está precisando hoje, nesse momento. Ele sempre vai te abençoar pensando na família, na sua família, nas gerações que vão ser alcançadas. Então, Isaac estava passando exatamente por esse cenário. E o melhor seria ir para o Egito. E muitas vezes assim somos nós. Por mais que a gente ouça a voz de Deus, por mais que a gente conheça as Escrituras, a gente traça nossos planos. Nós temos ali todo o esquema do que seria melhor. E para isso, muitas vezes, a gente olha para a terra. E a gente acredita que, muitas vezes, ir para outro lugar é a provisão de Deus. É o cenário ideal para Deus nos abençoar. Todos estavam indo, todos seguiam para o Egito porque era o mais favorável, era o ideal. Mas o que é ideal para você pode não estar dentro dos planos que Deus tem para a tua vida. Porque nós olhamos e nos baseamos nos projetos para suprir uma necessidade hoje. Mas Deus, quando nos olha, Ele olha lá na frente, porque o projeto já está pronto que Ele tem para você. Nós pensamos, idealizamos um projeto a curto prazo, a médio prazo. E mesmo assim, no meio do caminho, algumas coisas acontecem e às vezes a gente tem que mudar a rota. Mas há um Deus, que Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. O que eu quero dizer é que os cenários que você vai passar, Ele já passou. Isso me lembra uma equipe no exército, acho que é no exército de Israel, eu estava lendo outro dia, que quando, isso deve acontecer nos outros exércitos também, de todas as nações, mas é uma equipe especial que quando o exército, quando os soldados, eles começam a identificar um lugar que tem minas, eles chamam essa equipe,
que é especializada em identificar as minas daquele lugar. E essa equipe chega, e à medida que eles vão caminhando, vão identificando o cenário, que aparentemente está tudo normal, porque é assim. A nossa visão é limitada, então nós vamos caminhando e parece que está tudo bem. Parece que é um lugar favorável aos olhos humanos daquele que não é especialista. Mas eu quero dizer que Deus é especialista na sua história. Deus é especialista nos lugares que você nem alcançou ainda. E quando essa equipe vem, eles vão pisando, eles vão identificando. E o soldado, o exército que não é especializado nessa área, a cada passo que esse homem especializado dá, o exército tem que acompanhar. Se ele dá um passo, ele acompanha. Se ele dá 2, ele vai seguindo os seus passos. Eu quero dizer que o Senhor é especialista por todos os campos que você vai passar. Ele sabe identificar os lugares que têm as minas, os lugares que não são favoráveis para você estar. E muitas vezes nossos olhos são enganosos, porque nós não entendemos e não conseguimos identificar as armadilhas que estão preparadas para nos destruir. O Senhor é preparado, o Senhor é especialista naquilo que os seus olhos te enganam. Ele jamais perde a visão. Então chame aquele que é especialista na sua vida. Então, Isaac, ele tinha tudo pronto. Vamos para o Egito. Afinal, as caravanas dos filisteus estão passando. Eu fico imaginando as caravanas passando. Vamos, Isaac. Está todo mundo indo para lá. Lá é bom. Lá é o lugar ideal para suprir a nossa necessidade. Porque o Egito sempre vai nos atrair. O Egito é o lugar que vai suprir uma necessidade momentânea da nossa vida. Sabe? O Egito é o lugar que quando a gente não está bem no relacionamento, a gente encontra lá alguém que pode suprir aquilo que está faltando aqui. O Egito é o lugar que a gente pode encontrar aquilo que muitas vezes trouxe dores para a nossa alma. E nós vamos preenchendo a nossa vida com relacionamentos abusivos. E vamos preenchendo com o Egito, vamos preenchendo com o mundo. Às vezes com a bebida, com prostituição, com o pecado. Porque momentaneamente ele é muito prazeroso, mas depois ele leva à morte. Então o Egito era um lugar muito favorável. Até que Deus chega para ele e fala assim: Isaac, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vamos ler? Em Gênesis 26. Naquela região, houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Abraão era pai de Isaac. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Então havia uma promessa que não foi dada a partir daquele momento, mas uma promessa de uma aliança que Deus já havia feito com Abraão. Então o que ele receberia era a resposta do comportamento dele, da obediência dele em relação a Deus, do pai dele em relação a Deus. E automaticamente recairia na vida de Isaac todas as bênçãos. E assim é a nossa vida. Tudo que nós fazemos hoje, ela vai recair na vida dos nossos filhos. Tudo aquilo que você faz, tanto para o bem quanto para o mal, uma hora ela vai cair sobre a vida dos nossos filhos. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre herança, sobre maldição hereditária, sobre herança que passa de geração em geração. Então, Deus havia dado uma promessa e aqui ele sinaliza: eu vou te abençoar. Eu tenho uma herança sobre a tua vida por causa do juramento que eu fiz ao teu pai. Então, o que Isaac teve que aprender ali mais uma vez é que ele não poderia caminhar baseado naquilo que era mais confortável para ele. Você lembra quando Abraão
e Ló, eles chegam diante de uma terra, e aqui está as campinas, e aqui era uma terra que era seca, não era favorável. E Ló escolhe aquilo que mais agradava os seus olhos. Então, ele teve o poder da escolha, ele escolheu aquilo que era mais atraente aos seus olhos. Aquilo que ele olhava e falava, bom, é uma terra que tem frutos, é uma terra que vai produzir, é uma terra favorável para os meus animais, tem pastos, tem alimento, então eu escolho esse lado. Mas a Bíblia diz que Abraão escolheu o outro lado, que não é uma terra aparentemente produtiva, não é uma terra boa, mas Abraão sabia exatamente, pela experiência que ele tinha com Deus, que não se tratava do lugar, se tratava dele. A bênção não está no lugar que você está hoje, mas ela está em você. Quando Deus derrama uma bênção, Ele não derrama sobre lugares, Ele derrama sobre pessoas. E pessoas abençoam lugares. O lugar, ele nunca fica o mesmo lugar depois que você entra. Você já reparou pessoas que entram num ambiente e às vezes são pessoas pesadas e tudo fica pesado? Porque nós temos o poder de ser transformadores de ambiente, tanto para o bem quanto para o mal. Então Abraão, pela experiência, ele sabia que não se tratava da terra ser boa, mas se tratava de seguir a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, não tem como você não ser abençoado, porque há uma promessa sobre a tua vida, e nós lemos, eu vou abençoar todas as nações. Gerações e gerações se passaram, mas a promessa que Deus fez, Ele não se esqueceu. Há uma promessa desde Gênesis sobre a nossa vida. Cabe a nós escolher aquilo que é favorável aos nossos olhos ou permanecer no lugar que Deus pede para você ficar. E eu quero dizer para vocês que não se trata de um lugar físico, se trata de um lugar no espírito. Abraão entendeu que quando Deus pede para ele permanecer, para ele ficar no lugar que ele deveria apontar, não se tratava de um cenário favorável ou não. Se tratava dele permanecer no lugar de obediência. Se tratava de obedecer no lugar onde ele precisava confiar. Porque desafios ele iria enfrentar. De momentos difíceis, ele iria enfrentar. Mesmo Deus dizendo para ele permanecer naquele lugar. Mas tudo que ele viesse passar, ele saberia que se Deus estivesse com ele, ele ia suportar e alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. O grande problema é que quando nós olhamos desafios, a gente acredita que Deus não está ali. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, porque o mesmo lugar que a terra era seca, improdutiva, Deus fala para Isaac, fica nessa terra. Fica na terra que eu vou te mostrar, que não era uma terra favorável. Mas quando você vai para o profeta Elias, a Bíblia diz que depois que ele sai, que ele é amedrontado por Jezabel, ele vai para o riacho de Querite, e ali ele é sustentado por corvo, por os bichos que vinham trazer carne para ele. E uma hora o riacho seca. O lugar seca. Porque era Deus dizendo, ó, chegou o fim, chegou o tempo. Agora eu vou te levar para outro lugar. Então o mesmo Deus que pede para você ficar no lugar de seca, é o mesmo Deus que quando ele seca um rio para te expulsar daquele lugar. Então não se trata do que a terra está sinalizando, mas se trata daquilo que o céu está apontando para você. Por isso que nós não podemos caminhar de acordo com as circunstâncias. Porque o mesmo Deus que manda você ficar numa terra seca é o mesmo que seca o rio para você sair dali. E ele leva Elias para a casa de uma viúva. Uma viúva que estava passando um momento de escassez, porque ali era tempo de sequidão. E ela diz que ela só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite, que ela iria preparar um bolo para ela e para o seu filho, e eles iam esperar a morte. Porque eles não tinham mais providência, eles não tinham mais o que comer. Aí a Bíblia diz que o profeta, ele pede água, depois ele pede para ela preparar o bolo e dá para ele. Se nos tempos de hoje, como seria, hein? Um pastor chega na tua casa e fala assim, pastor, eu só tenho esse bolo para minha família e eu vou esperar a morte. Me dá aqui, eu vou comer. Mas isso é algo profético. Isso é algo que você precisa entender no espírito.
Não há nada que você tenha que seja tão pouco, insuficiente, que Deus não venha multiplicar quando você entrega nas mãos dele. Não há nada nas suas mãos que seja tão escasso que quando você planta numa terra fértil não venha produzir vida para sua casa. O que você tem hoje? É um casamento destruído? É suas finanças? Entrega o seu pouco hoje. Elias representava um homem de Deus, a presença de Deus naquela casa. O que nós precisamos entender é que não se trata da terra. Se trata do lugar que nós vamos nos esconder em Deus. Do lugar que nós vamos entregar a nossa vida. Que nós vamos entregar as nossas sementes. Isaac entendeu exatamente isso. E a Bíblia diz que ele ficou naquela terra e ele plantou naquela terra. Ele não apenas ficou aguardando, porque às vezes você fala assim, ah tá, Senhor, você quer que eu fique aqui? Então tá, mas também não vou fazer nada. Você quer que eu permaneça nesse casamento, mas também não vou fazer nada para mudar. Não. Isaac entendeu a voz de Deus. Ele entendeu que aquele lugar poderia ser transformado a partir daquilo que tinha sobre a vida dele. A bênção que Deus já havia colocado sobre a vida dele. Nós somos vaso que guardamos a preciosidade da presença de Deus. O valor está naquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos vaso de barro. O valor não está naquilo que está por fora, mas está naquilo que nós guardamos aqui dentro. E o que pode fazer? O que se torna um cenário quando a presença de Deus resolve se manifestar? Deus queria usar Isaac não para abençoá-lo apenas, mas para que gerações fossem abençoadas através do posicionamento da vida de um homem. Ele era a resposta de Deus para aquela nação. Eu quero dizer que você é a resposta de Deus na vida de alguém. Quando eu olho essa família aqui da Marta, quantas vezes nós oramos, quantas vezes ela orou para que esse dia chegasse. Nós sempre somos a resposta de Deus na vida de alguém. Eu sou a resposta de uma palavra que a minha avó, quando eu tinha 7 anos, falou para mim. Você vai ser pastora. Eu não sabia nem o que era isso. Um dia você vai ser pastora. Você sempre vai ser a resposta de alguém. Às vezes você vai ser a resposta de um relacionamento de pais violentos. Às vezes você vai ser a resposta de uma casa amorosa. Eu não sei quem você tem sido nessa terra. Às vezes você é a resposta de uma mulher que já sofreu tanto, foi tão abusada desde a sua infância, e você começou a ter aversão a homem. E aí a resposta que você dá, ela é consequência daquilo que fizeram com você. Nós sempre vamos responder diante de atitudes ou de orações, ou de palavras que lançaram sobre a nossa vida. Às vezes você é a resposta que você acredita que você nunca vai fazer uma faculdade. Porque quando você era pequena, te chamavam de burra. Ah, essa daí não vai aprender nunca. E você entrou nesse lugar. Por isso que permanecer, estar no lugar que Deus te chamou para estar, se refere a sair desses lugares, dessas prisões na tua alma. Significa sair desse lugar de intimidação, de medo, de insegurança. Significa sair desses lugares em que você olha a sua vida como essa terra seca. Para que eu vou plantar aqui? Nada do que eu faço dá certo. Mas quando você entende o lugar que você está em Deus, você abre o seu negocinho num lugar, numa portinha, num lugar que quase não passa ninguém. Mas quando você entende que foi Deus que te colocou ali, Deus começa a encher aquele lugar, a fazer as pessoas a passarem por ali, só para que você entenda que as bênçãos não são paralisadas pelo lugar que você está, mas por quem você decide ser, debaixo de uma promessa de Deus. Quantas pessoas começaram um negocinho, começaram uma empresa? Me lembro, o Leonardo contou na história dele, comecei com uma cadeira de praia, dentro de um escritório que não tinha nem móvel. Quantas vezes as pessoas começaram assim, dentro de casa, vendendo roupa, entregando de porta em porta. E hoje você vai ver a história de pessoas que têm várias lojas, estão ricas, milionárias.
Porque elas decidiram quem elas se tornariam, mesmo diante de uma terra seca. Porque dificuldade nós vamos passar inúmeras, mas elas nos preparam lá na frente para os poços que nós vamos ter que cavar. Outro dia eu estava vendo uma história de uma menina, eu sempre gosto de trazer essas histórias, Nádia. Eu acho que ela é uma polonesa, uma ginasta olímpica muito famosa, que ganhou 10 numa competição mundial, né? Não é? Ginástica olímpica. Gente, é isso mesmo. Incrível a menina. Eu já fiz ginástica olímpica, então eu fiquei super interessada nos movimentos. Ela ganhou 10, ela se superava cada vez mais. E uma vez o pé dela estava todo machucado, cheio de buraco. E ela falou, ela contando nessa entrevista, e eu mostrava ela dando aqueles saltos. E ela conta que a instrutora dela, ela colocava uma pomada naqueles machucados que queimava tanto, que ela não conseguia nem sentir mais a dor do machucado. E aquilo foi o que me chamou mais atenção na entrevista, porque eu fiquei pensando, assim é a vida. Eu tenho certeza que o próximo machucado que ela tiver, ela não vai sentir mais tanta dor como ela sentiu. Porque a vida, ela vai nos forjando. Ela vai nos preparando para desafios maiores. Ela vai nos fortalecendo. Por isso que é importante nós passarmos pelos processos. Dói, machuca, mas ninguém passa pelo mesmo processo sentindo a mesma dor que sentiu no início. Ninguém. Isaac, ele plantou nessa terra e a Bíblia diz que ele semeou. Ele acreditou que não se tratava da terra, mas se tratava de onde estava a nuvem. Se a nuvem estivesse no lugar muito seco, ele semearia e ele colheria. Mas se a nuvem não tivesse, mesmo que o lugar fosse lugar frutífero, ele sabia que ali não tinha promessa. O problema é que nós nos iludimos com o Egito e acreditamos que é melhor ir para lá do que permanecer no lugar que Deus quer nos trabalhar, nos transformar, nos moldar e nos forjar. A Bíblia vai contando que ele colheu a 100. Quando ele fala dessa medida, ele fala de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural, em relação àquilo que ele viveu, em relação à terra. Ele colheu de uma forma que jamais a terra poderia dar, mas o céu estava liberando sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele começa a crescer de tal forma que os filisteus, Abimeleque, o rei dos filisteus, ele começa a ficar incomodado com o crescimento dele. Ele ficou muito próspero e fala, olha, Isaac, não tem mais espaço para você aqui. Você precisa ir para outro lugar. Ele cresceu tanto que aquela terra, aquela região, não tinha mais espaço para ele. E Abimeleque expulsa praticamente Isaac dali, porque as pessoas elas vão até ver você crescendo, mas não vão suportar ver você maior do que elas. As pessoas até vão deixar você crescer, mas elas não conseguem suportar estar ao lado de alguém que é maior do que elas. Porque elas começam a olhar e falam assim, mas como ela, ele, da onde ele veio, mal tem estudo, como é que pode? E começam a querer minimizar pelo aquilo que você viveu. Mas é lindo porque Deus não trabalha de acordo com aquilo que nós fomos, mas Ele trabalha a partir do nosso posicionamento. Nós que olhamos as circunstâncias e falamos, não, é muito desfavorável, eu não vou nem lançar semente. Porque foi assim Moisés foi chamado para uma obra grandiosa. Libertar o povo. Libertar o povo. E Deus, quando chama ele na sarça ardente, ele fala, eu fico imaginando Moisés, não, Senhor, você escolheu a pessoa errada. A obra é muito grande, o chamado é muito grande. Ele fala, eu não sei nem falar, eu sou pesar no falar. Eu não sei nem me comunicar. Como é que o Senhor me chama para uma obra tão grandiosa? Porque nós olhamos de acordo com aquilo que nós temos ou não. Mas Deus não olha, porque quem faz é Ele. Ele só permite que você entre no cenário de manifestação do seu sobrenatural. Então só entra, não é quem olha para a terra, mas é quem não perde a nuvem. A localização de onde está a nuvem. E a Bíblia diz que ele saiu dali, ele foi para o vale de Gerá.
E ele começa a cavar os poços os poços que Abraão, seu pai, já tinha cavado. E os filisteus enterraram, colocaram terra, por causa de inveja. Colocaram terra ali, entulharam. E quantas vezes vão tentar entulhar aquilo que é nosso? Quantas vezes vão tentar destruir os nossos sonhos, vão fazer você desacreditar em você, vão fazer você desistir de algumas coisas. E ele saiu dali, ele foi abrir o poço, e era o poço que deu contenda, porque eles começaram a brigar. Os pastores de Abimeleque com os pastores de Isaac começaram a criar contenda. Ele falou assim: então deixa para lá, vamos abrir outro poço. Não se distraia com guerras que Deus não te chamou para guerrear. Não se distraia com batalhas que Deus nunca te chamou para estar. Às vezes a gente perde tanto tempo brigando dentro de um relacionamento que não vai dar em nada. E a gente, sabe o que o diabo está fazendo? Só nos distraindo. Porque quando nós olhamos, a nuvem já foi embora. Não tem mais presença. Se não há mais presença, não vai ter frutos. Você não vai colher mais nada. Porque se não tiver a presença, não tem a manifestação. E eles fazem o seguinte: vamos embora. Eu não vou perder tempo. Porque não se trata do lugar. Se trata daquilo que está em mim. Isaac descobriu isso. Por isso que ele não paralisou. Tem pessoas paradas nas mesmas dores do passado. No primeiro poço ainda. Mas se a minha vida fosse assim, mas é porque fizeram isso comigo. E a história dela vai sendo contada, marcada por aquilo que ela viveu. E ela está no primeiro poço. E aí o segundo poço é um poço da intimidação. Começaram a intimidar, começaram a fazer intriga, inveja. Sabe o que Isaac faz? Vai para o próximo poço. Porque ninguém que permite passar pelo processo de Deus fica no poço que te feriram. Quando a gente é feridinha, a gente fica ali: não vou sair mais daqui não. Não quero mais ir para a igreja. Muitos problemas, vou sair daquele trabalho. Meninice. É a pomada que passaram no pé da atleta. Queimava tanto que não fez mais ela parar no próximo machucado, mas fez ela chegar ao pódio. Como a das poucas ginastas, eu acho que na época dela a única que ganhou 100 na sua pontuação. Porque ir até o final não significa que você apenas chegou porque você foi forte o suficiente. Mas foi porque na tua fraqueza você não paralisou, mas aí você encontrou a força em Deus para continuar. O vencedor não se trata de chegar sem nenhuma marca, nenhuma cicatriz, mas se trata de chegar lá, mesmo com cicatrizes, e não permitir que elas te paralisem, mas elas contem uma nova história daquele que não se intimidou, mas persistiu, prevaleceu e transformou a sua dor numa resiliência para continuar uma nova história. E a Bíblia diz que ele para num poço chamado Reobote, que significa: o Senhor abriu meu espaço, o Senhor me alargou, o Senhor me deu um lugar maior, porque é isso que Deus vai fazer quando nós não paramos em poços de contenda, em poços de fofoca, em poços de falta de perdão. Quantas pessoas estão paralisadas na falta de perdão? Siga, não com dores, mas permitindo Deus tocar dentro da tua alma, tocando nas suas feridas. Reobote: o Senhor abriu o meu espaço, o Senhor me alargou, o Senhor me prosperou. E só prosperou porque Ele não paralisou lutando pelo primeiro poço. Ele seguiu, porque Ele sabia que tinha uma voz o impulsionando, que tinha algo maior, que tinha algo melhor. E a Bíblia conta que depois Abimeleque chega e fala: olha, nós vimos que você cresceu muito. E é inegável que o Senhor te abençoou. A Bíblia conta que o próprio Abimeleque confessa que foi o Senhor que abençoou. O próprio Abimeleque confessa que realmente só o Senhor poderia ter feito isso na vida dele. As pessoas vão olhar para você e entenda que você não é vítima da sua história, mas é que é para as pessoas olhem para você e falem: somente Deus na sua vida. É para que o nome do Senhor seja edificado, porque aquele que não era passa a ser. O improvável começa a ser aquele que tem alimento para dar para outras nações, para outras gerações. Reobote: o Senhor abriu o meu espaço. E aí ele fala: vamos fazer uma aliança. Nós não fizemos nenhum mal com vocês. Nós
queremos fazer uma aliança para que tudo fique bem entre nós, porque nós vimos que foi o Senhor, o próprio Deus que abençoou você, Isaac. Aí, eles fazem uma aliança, eles estavam abrindo o outro poço, e a Bíblia diz que ele faz uma aliança, ele chama eles para comer, e ele perdoa. O perdão é libertador. Olha o que vem depois de um perdão. E a Bíblia diz que logo depois que ele perdoou, que ele estabeleceu uma aliança, que ele deixou o outro ir, porque o perdão é liberar a vida do outro, é tirar o peso do outro de você e deixar ele ir. A Bíblia diz que no mesmo dia, ele chega e fala que encontraram muita água no poço de Betesda. Muita água. Só vem depois que você libera a vida de outras pessoas. Que você conserta o teu passado. Que você permite as outras pessoas irem. Que você não tem intriga, não tem confusão, não tem amargura. Quando você é livre, o Senhor alarga as tuas tendas. O Senhor derrama. O poço tinha muitas águas. Eu quero dizer que dentro de você fluirá rios de água viva. Porque você entendeu o poder de libertar a vida dos outros. O poder de não ficar paralisado na tua história, naquilo que fizeram contra a tua vida. O Senhor está te libertando. Essa é uma manhã de libertação. Eu não sei o poço que você está hoje, dá um nome a esse poço. Mas decida sair, deixa para trás. Deixa eles brigarem sozinhos, essa luta não é tua. Essa batalha não é tua. Deus está te chamando para um lugar maior. Um lugar mais espaçoso. Não repita a história. Isaac teve que, na verdade, se consertar. Ele levantou um altar diante de Deus. Ele teve que se consertar porque a Bíblia conta que quando ele chega naquele lugar, ele mente em relação à sua mulher. Ele fala que Rebeca não era sua esposa. A mesma mentira que Abraão contou em relação a Sara. Nós vamos repetindo padrões. Nós vamos repetindo ciclos familiares que precisam ser quebrados essa manhã aqui na tua vida. Nós vamos nos comportando de acordo com os nossos pais, de acordo com aquilo que fizeram conosco. Pessoas vão mentindo, entrando numa vida de mentira, entrando numa vida de contenda. Vamos repetindo padrões. Por isso que Isaac entendeu que era necessário levantar naquele lugar onde as águas estavam fluindo. E a água fala da palavra. A água fala da verdade. A água fala da verdade do evangelho que liberta, que nos lava, que nos reposiciona. Essa é uma manhã onde o Senhor quer recalcular a sua rota. Fica de pé, igreja. Se você olha para a tua vida e você não consegue mais ver a nuvem, eu quero que essa manhã o Senhor comece a recalcular a sua rota. Mas é necessário deixar alguns poços para trás. Alguns poços de medo, de vergonha, de intimidação, de contenda. Eu não sei aquilo que tem te paralisado até aqui. Mas não permita que os entulhos que tentam jogar na tua vida definam para onde você vai. Muitas pessoas estão vivendo reflexos de entulhos. De entulhos que nós permitimos que as pessoas joguem na nossa vida. E nós muitas vezes estamos dentro de uma jaula, de uma gaiola com a chave na mão. Se liberta desse lugar. Hoje é uma manhã de Reobote. O Senhor alargou as minhas tendas. O Senhor abriu um novo espaço, um novo lugar para mim. Essa é uma manhã de águas vivas sobre a tua vida. Sobre a tua vida, água viva. Fluirão rios de água viva sobre você. Essa é uma noite de perdão, de reconciliação, de restauração, de transformação. Eu não sei o nome do seu poço, dê nome ao seu poço essa manhã e permita ir para águas mais profundas. Saia do raso, igreja. Nós precisamos ser uma igreja que firme as nossas raízes no Senhor. Uma igreja relevante nessa geração. Porque não vai suportar pelos ventos que nós estamos vivendo aí fora. Não vai suportar. Não vai ficar de pé. Uma igreja que acha que é igreja, mas não se posiciona como uma igreja. Uma igreja que ama aquele que o mundo despreza. Uma igreja que traz para a mesa. Uma mesa que traz para o relacionamento aquele que o mundo não quer. Mas sentar na mesa tem que haver reconciliação primeiro com a palavra de Deus. Porque não dá para permanecer da mesma forma. Começa se reconciliando você e Deus, depois você com os da sua casa.
Porque uma igreja que é uma coisa daqui para fora e daqui para dentro é diferente, não é igreja. É apenas uma máscara. E não vai suportar nos últimos dias. Uma igreja que não estiver firmada na palavra do Senhor. Uma igreja que não permitir ser lavada pela palavra. Uma igreja que não permitir, que não está baseada em santidade, em oração, em jejum, em busca, em relacionamento com Deus. Não queira ser um visitante da casa de Deus, porque Deus não vai buscar os visitantes. Deus vai vir buscar a noiva. Jesus vem buscar a noiva, Ele não vai vir buscar visitante. Visitante é aquele que não tem relacionamento, não quer compromisso. Ele toma um café na sala com você, mas íntimo é aquele que vai para a cozinha. Íntimo é aquele que senta na mesa e conta segredos, se relaciona com você. Jesus vai vir buscar essa noiva, que se prepara todos os dias, que tem expectativa para a sua volta. Você não tem noção, você está decidindo plantar as suas sementes no lugar que Deus tem para você. Você está decidindo se reposicionar no lugar que Deus tem para você. Senhor, nós queremos caminhar diante das impossibilidades. Nós só queremos ver a Tua face, Senhor. Não queremos sair desse lugar de intimidade, meu Pai. Queremos mergulhar em águas mais profundas contigo, meu Pai. Queremos como aquela mulher viúva. Ela parecia que não tinha nada, mas o pouco ela entregou a Ti. Nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, obrigada por essa manhã, meu Pai. Senhor, aqui estão os Seus filhos, meu Pai. O Senhor conhece o nome de cada um deles. Eu não conheço o nome de alguns aqui. Mas o Senhor não apenas conhece o nome, mas conhece a história. Não de hoje apenas, mas tudo que eles viveram no passado. E a grande obra a partir daqui, que o Senhor tem para a vida deles. Eu creio que nada pode frustrar os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Mas muitas vezes nós permitimos sair da rota quando nós nos paralisamos em cima de poços que não são mais para nós nesse tempo. Eu quero profetizar algo novo. Eu quero profetizar que tudo aquilo que o céu tem para a sua vida, você vai viver. Eu quero profetizar um tempo de prosperidade, de saúde, de abundância, aonde vocês vão ser como uma copa de uma árvore, aonde as aves vão vir fazer os seus ninhos. Isso mostra, vocês vão ter alimento, vão ter refúgio, vão ter presença de Deus, para que outras pessoas possam experimentar aquilo que Deus está fazendo a partir de hoje na vida de vocês. Que essa seja como um marco. Isaac levantou ali um memorial em Berseba, lugar de muitas águas. Que vocês nunca esqueçam, quando as muitas águas chegarem, e ela está sendo jorrada a partir de hoje, porque Ele é a água viva. Que vocês nunca esqueçam de tudo aquilo que vocês vão viver no cenário de impossibilidades. É o Senhor que os abençoou. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.